que foi o parto do meu segundo filho, o Benjamin. Se você não assistiu o relato de parto do meu primeiro filho, eu te convido a assistir. O meu primeiro filho, eu tive no plano de saúde, né? Eu fiz o plano de saúde porque eu tinha muito medo de ir pro SUS e sofrer. No meu segundo filho, meu esposo tinha passado por um acidente, então as nossas condições financeiras estavam bem complicadas e eu fiz todo o meu pré-natal, tudo pelo SUS. Porque o plano de saúde tinha ficado muito caro. Enfim. Eu já tinha experiência do meu primeiro filho, então, como eu já falei pra vocês, eu só vou pra maternidade na hora de ganhar. Então, eu digo que meus filhos adoram uma madrugada, né? Então, o meu primeiro eu comecei as contrações lá pelas 7 da noite, mas as contrações mesmo pro parto começou 3 horas da manhã. O meu segundo filho, lá pelas 2h30, eu comecei a sentir as contrações. As minhas contrações, eu tenho uma sensação, as contrações de parto, que eu sei que eu estou entrando em trabalho de parto. Ela vem com cólica. Eu sinto aquela cólicazinha, parecendo cólica menstrual. Só que igual eu já falei pra vocês no vídeo anterior, eu não tenho aquelas cólicas insuportáveis. Minhas cólicas sempre foram cólicas tranquilas ali, de sentir uma cólicazinha no dia que a menstruação vai descer, a menstruação desceu, cólica acabou, certo? Então sempre foi muito tranquilo. Então, o que aconteceu no meu segundo filho? Eu já sabia, já tinha experiência. Então, quando começou ali por volta de 2h30 da manhã, eu já sabia que, não, hoje é um dia de entrar em trabalho de parto. Ah, vou sair correndo. Não, não vou. Minha bolsa não estoura, tá, gente? Assim, eu nunca tive experiência até então de bolsa estourar. A minha bolsa estoura no momento ativo do parto. Na hora ali que a coisa tá acontecendo mesmo. Então, eu não tenho essa questão de bolsa estourar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir as contrações, fui me organizar, fui pegar a mala. Liguei pra minha cunhada, falei assim, vem cá arrumar meu cabelo, fui fazer escova. E eu senti contração e ela doidinha comigo, você vai ganhar esse menino aqui. Eu falei, vou não, tá de boa. Eu sabia mais ou menos a hora de ir pra maternidade. Então eu falei assim, se o meu primeiro eu fui pra maternidade umas 9 e pouco, esse aqui eu vou lá pelas 10. E assim eu fiz, me arrumei, tomei banho, arrumei meu cabelo, arrumei a mala e fui pra maternidade. Falei assim, vou chegar lá já na hora de ganhar. Para minha surpresa, as dores que eu estava sentindo com 6 centímetros de contração do meu primeiro filho, eu estava sentindo o mesmo nível de dor, mas eu estava apenas com 4 centímetros de dilatação. A maternidade já estava meio cheia, então a médica perguntou assim pra mim, você quer internar? Isso eu passei pela consulta, eram umas 10h30, 11 horas, não, né, 10h30, quase meio-dia, na verdade. Aí eu falei assim, ela, não, porque assim, a gente pode até te internar. Aí eu pensei comigo, gente, quase meio-dia, se eu ficar por aqui eu vou ficar sem comer. Falei, não, eu vou pra casa, eu venho mais tarde. Ela, não, então você volta ainda hoje. 1 hora, 2 horas no máximo você volta. Eu, não, então tá. Frustrado, gente, muito frustrado. Porque na minha cabeça eu ia chegar lá com 6 centímetros dilatado, igual eu cheguei do primeiro. Então, ouvir 4 centímetros, 2 centímetros a menos, pra mim foi frustrante. E dos meus partos até então, esse foi o mais dolorido. Por que eu digo que ele foi mais dolorido? Porque, gente, depois que aquela médica deu o toque pra ver com quantos centímetros eu tava, que eu voltei pra casa, as minhas contrações, elas triplicaram. Então, eu fui pra casa, eu quase não consegui comer porque doía muito, muito mesmo. Eu me lembro que teve um momento que eu deitei na cama pra aliviar a questão da contração. E a contração veio tão forte que eu me joguei no chão, de tão forte que ela veio. E eu falei, gente, mas eu excluí essa médica tudo. No pensamento. Falei, foi só essa mulher dar esse toque, esse trem ficou desse jeito, minha contração não é assim. Porque é igual, eu tive o primeiro, eu não tive essas dores todas. Então eu fiquei indignada, muito indignada. E aí fiquei em casa, mesmo assim não voltei 2 horas, 1 hora em ponto, não, falei assim, eu vou mais tarde. Voltei depois das 2. Cheguei lá, eram umas 2h30, e os médicos que estavam atendendo, eles estavam de plantão não, estavam fazendo uma cesárea, não, paciente. Então eu passei ali quase 1 hora até o médico chegar. E o que eu aprendi? Porque eu tenho muito amigo médico, então, gente, como é bom a gente ter informação. Meus amigos médicos e enfermeiros sempre foram muito claros comigo. Letícia, não faz escândalo, porque eles odeiam mulher que faz escândalo. E se a mulher chegar fazendo escândalo, a mulher sofre. Então, quando eu cheguei na maternidade já à tarde, né, que eu fui de manhã, a médica deu toque, eu quase me acabei de dor, voltei pra casa. Quando eu voltei à tarde, a Ana falou assim, não, você tá muito calma. As recepcionistas. Não, você tá muito calma, esse menino não nasceu hoje não, tá muito calminha. E eu pensando aqui comigo assim, calminha nada, eu sei a dor que eu tô passando, né, porque eu não vou dar escândalo aqui pra vocês me fazer sofrer. É, bem jeitinho, gente. Porque assim, eu já tinha essa clareza que se você chegar gritando, fazendo escândalo, sendo grosseiro com as pessoas vão te tratar no mesmo nível. Então, pra que ninguém me fizesse sofrer, eu falei, eu vou ficar aqui. E eu lembro que tava assim, meu pai, meu esposo, minha mãe. E eu peguei um pano, sentei, e eu chorava assim, ó. Só que eu não queria chorar, porque assim, é ruim, né? Tem outras gestantes lá. Mas é porque doía muito. Então, eu punha a fralda na boca, eu mordia a fralda e deixava só a lágrima correr. Tinha uma hora que meu marido pôs a mão na minha barriga. Eu falei, pelo amor de Deus, tira a mão dessa barriga. Porque até a mão dele na minha barriga me incomodava. Foi o parto que até então eu senti mais dor. E aí eu falava assim, mãe, esse menino vai nascer aqui, mãe. Mãe, eu tô sentindo ele descendo.
E aí eu falei, mãe, pergunta se não tem médico. E eu lembro que eu fui até a enfermeira, senti muita dor. Eu falei assim, cadê o médico? Ele vai demorar muito? E ela foi muito grossa comigo. Ela falou assim, olha, na hora que ele chegar, ele começa a atender. Eu, não, tá bom, eu vou esperar. Sorrindo pra ela, porque eu sabia que se eu fosse grossa com ela ia fazer da minha vida um inferno ali. Então eu voltei, sentei do lado da minha mãe, chorando de dor. Minha mãe, esse menino vai nascer aqui. Ele tá escorregando, mas eu tô sentindo ele descer. Mas Deus foi muito bom. E aí, quando passou mais ou menos uns 20 minutos depois que eu falei com essa enfermeira grosseira, mal educada, mas que, coitada, podia estar num plantão ruim, então né, acho que cada um dá o que tem. O meu melhor não é esse. Então, a minha retribuição para a grosseria dela, mediante a minha dor, foi um sorriso. Porque eu acho que a minha essência, meu nome significa alegria, e eu gosto de levar isso para as pessoas e aonde eu vou. Então, o médico chegou, muito carinhoso, muita gente boa, né? Assim, no SUS a gente tem muito aluno. Então, sempre tem o professor e os alunos. Às vezes, quem atende aos alunos e passa o relato pro professor. E aí, o médico veio, fez o toque, falou assim, você tá com 7 centímetros dilatada. A segunda frustração. Eu falei, que é isso? Como assim? Só 7 centímetros dilatada? Como assim? Mas ele foi muito atencioso. E ele falou assim, mãezinha, agora o seu filho vai estar nos seus braços. O que você precisa fazer? Eu já vou marcar sua internação, vou te levar pra sala de pré-parto, que tá cheio aqui em maternidade. Quando vier a contração, preciso que você faça força pro neném sair. E aí eu já tinha estudado melhor, né? Então eu já tinha pesquisado pro meu segundo filho, eu já tinha um conhecimento maior do que no primeiro. No primeiro eu não tinha tanto esse conhecimento. E aí eu lembro que eu fui pra sala de pré-parto. E aí, assim, eu falo pra vocês que essa é a pior posição pra se ter um filho. Que é a posição de deitada. Que a gente acha lindo ver nos filmes. Mas a verdade é que essa é a pior posição pra você ter um filho. Ela é a posição mais dolorida, gente. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. E aí eu deitei, e aí eu peguei e vinha a contração, minha mãe, filha, vamos, ajuda seu neném. Lembra do que o médico falou, faz a força aí quando vier a contração, que não é a força aqui, eu já sabia que era a força na pelve, pra que logo logo seu neném nasce. Eu falei, não, então tá. Aí fiz a contração e de repente eu ouvi, toque. Falei, mãe, alguma coisa estourou. E aí a gente viu a água, ou seja, minha bolsa tinha estourado. Eu falei, mãe, chama a enfermeira. E eu entendo a coragem delas de chegar numa paciência de jogo. Porque tem mulheres que a bolsa estoura e elas passam horas até o trabalho de parto acontecer. É por isso que eu falo pra vocês que no meu caso, a minha bolsa estoura. A minha bolsa, ela estoura no momento ativo do parto. Se a bolsa estourar e eu estiver em casa, lascou, o menino tá nascendo. Então, minha bolsa estourou, eu falei, chama. E a menina veio numa calmaria. Ai, mãezinha, como é que você tá? Veio conversar comigo ainda. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher tá pensando comigo? E aí ela falou assim, eu vou dar uma olhadinha aqui. Gente, eu tava com a roupa que eu nem toquei, porque eu tava na sala de pré-parto esperando. Eu internei, era 3h30. E às 4h25 ele nasceu. Então, assim, eu fiquei só uma hora ali. E quando ela veio, que ela era enfermeira, né, que ela olhou, ela falou assim, corre, chama o médico que o neném tá coroando. Esse neném coroando é quando já dá pra você ver a cabeça do neném ali no canal da mulher. E aí, assim, fomos lá. Nesse momento, assim, já não tava mais tão dolorido, né? Não tava dolorido. É porque, assim, eu sentia as contrações, mas tava dando pra ir tranquilo em relação ao parto. Então, quando eu cheguei ali na maternidade, no momento meu ativo ali do parto, eu lembro que eu fiz mais ou menos mais umas 4 contrações quando o médico chegou e o meu menino nasceu. Foi um parto, assim, antes de chegar na fase ativa, foi dolorido. De todos, foi acho que assim que eu senti mais dor. Mas eu tive um pouco de laceração nele, mas nem uma laceração que me causasse aqueles desconfortos, não. Foi muito tranquilo. O meu primeiro eu tive pique, mas pensa numa obstetra maravilhosa. Gente, eu não senti nada dos meus pontos. Com 7 dias eles saíram. Eu não tive desconforto pra utilizar o banheiro, eu não tive desconforto pra andar. E no meu segundo que eu tive laceração, eu também não tive desconforto, eu não senti aquelas dores. Foi assim uma laceração simples. Mas teve. Eu lembro da médica falar que eu tive laceração, mas nada que eu ficasse sentindo. Então foi um parto assim que eu considero muito tranquilo, mas foi mais dolorido até chegar no processo do menino nascer, porque depois do toque, dali das 11h30 até as 3h30, assim, da bolsa estourar, para o menino nascer, foi doído, foi muito doído. Mas a parte ativa do parto em si, depois que o neném coroa, não demora tanto. A gente pensa que a gente passa horas. Algumas mulheres podem passar, eu não vou dizer que nenhuma passa, porque, igual que eu já falei pra vocês várias vezes, cada mulher é um corpo e cada mulher tem uma experiência. Eu não passo horas, meu trabalho de parto ele é rápido. Né? Então, quando eu chego na parte ativa, é questão ali de 10, 20 minutos o menino tá nascendo, entendeu? Não fico horas. A bolsa estourou 12 horas, 24 horas. E nesse momento, eu entendo
E eu consigo ter empatia pelas mulheres que falam assim, Deus me defenda de um parto natural, porque elas sofreram. Mas você não pode anular uma via de parto porque você sofreu. Você não pode dizer que todos os homens não prestam porque você pegou um que não presta. Então, assim, sua experiência, ela é sua. Eu tô compartilhando com vocês porque eu acredito que existe muito mito e muitas mulheres feridas que querem empurrar seus traumas, suas experiências ruins pra gente como se isso se valesse de, tudo é ruim, a minha experiência é ruim, a sua também vai ser. Eu não concordo com isso. Eu acho que cada caso é um caso e a gente precisa respeitar cada experiência e você escolhe o que você vai trazer para sua vida. Eu sempre escolhi trazer boas experiências como referência.